Começamos o programa de hoje com informações do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, está muito bem. E, de certa forma, o Cuca quer poupar os jogadores para a Copa do Brasil. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. O único titular que entra em campo hoje é Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, o único titular que deve enfrentar o Grêmio hoje. Ele está suspenso no Brasileirão e por isso não joga contra o Sport na próxima rodada. Com isso, hoje pela Copa do Brasil, deve ser ele e mais 10. Wagner, Fabiano, Edu Dracena, Thiago Martins e Egídio. Gabriel, Thiago Santos, Alione e Cleiton Xavier. Rafael Marques lá na frente, ao lado dele, do Gabriel Jesus. Você pegar o nosso elenco aí que não está jogando, é titular em qualquer outra equipe. Mas aqui no Palmeiras, esse time não é chamado de reserva. Aqui tem outro nome. Até brinca aqui com o pessoal, eu falo isso aqui é a turma do apoio. A gente tá ali a turma do apoio, para estar sempre auxiliando o pessoal ali, sempre tá ajudando ali. Então eu chamaria de turma do apoio. Tá mais que evidente que o principal foco do Palmeiras é o Campeonato Brasileiro. E não teve como fugir desse tema na entrevista coletiva. Especialmente agora, que o time está 7 pontos à frente do Flamengo, depois da suspensão do resultado do Fla-Flu. É lógico que se aumentar a vantagem, ninguém vai bobo aqui falar que não é bom, lógico que é bom. Mas eu acho que ainda cabe recurso, acho que isso aí, né, como eu falei, sou leigo isso aí, não sei quando vai ser julgado, se vai ser julgado. Ontem o Figueirense entrou no STJD com um pedido de anulação do jogo contra o Palmeiras, por entender que houve um erro de arbitragem no segundo gol palmeirense. A bola não teria entrado em campo nesse lateral e o clube catarinense acha que esse lance influenciou o resultado da partida. A diretoria do Palmeiras não se manifestou sobre o assunto, mas Edu Dracena falou e não tá gostando nada de ouvir por aí que o campeonato ficaria manchado por conta dessas intervenções externas. Eu acho que a gente está falando mais extra-campo do que fora campo do que dentro de campo. Eu acho que então é lamentável para nós jogadores, até para nós que vive do futebol brasileiro, né? Você vender um futebol para a Europa, para qualquer outro país, da maneira como está sendo conduzido aqui o futebol brasileiro. Então acho que é ruim para todo mundo. Mas podem falar o que quiser. O palmeirense já tem uma resposta para isso. Acho que o importante de tudo, que eu sempre deixei bem claro, o Palmeiras só depende de si. Ganhar todos os jogos que tem pela frente não depende mais de ninguém, não depende desse resultado, não depende de outro resultado. Ganhando é campeão. A grande dificuldade que o Palmeiras vai enfrentar hoje contra o Grêmio é o setor defensivo do time gaúcho, porque o Grêmio, desde que o Renato Gaúcho assumiu o time, em 7 partidas só levou 4 gols. E o goleiro, que é o Marcelo Gol, que está machucado, o Bruno Graça entrou no lugar, está muito bem. Enfim, amanhã a gente conta a história dessa partida para vocês, porque eu vou falar do Santos, que pega o Internacional. O Santos venceu a primeira partida, fez a lição de casa na Vila Belmiro, 2-1. Agora tem a vantagem de jogar fora de casa por um resultado de empate, 1-0, passa de fase. Só que o Dorival Júnior tem dificuldade para escalar esse time, hein? A preocupação de Dorival Júnior tinha nome e sobrenome: Vitor Bueno. O meia até participou dos minutos finais do jogo contra o Grêmio, depois de ter ficado mais de 20 dias fora por causa de uma lesão na coxa esquerda. No fim de semana parecia recuperado, só que aí voltou a sentir dores. Vitor Bueno nem viajou ao Sul e o problema de Dorival Júnior é maior do que parece. Ele vai precisar de um plano D para achar um substituto lá na frente nessa partida decisiva no Beira-Rio. Sim, um plano D. Vitor Bueno era o plano A, o plano B era Jean Mota, que vinha jogando no Brasileirão. O problema é que ele já disputou a Copa do Brasil pelo Fortaleza e aí não pode jogar pelo Santos. O argentino Vecchio seria o plano C, só que ele ainda está se recuperando de dores musculares e o Dorival resolveu nem levá-lo a Porto Alegre. E tem mais, viu? O treinador ouviu do departamento médico que o Lucas Lima não está 100%. E ele vai esperar até próximo do horário do jogo para definir se vai escalar o Lucas Lima. É aquele lance, às vezes você resguarda alguns jogadores e não acontecendo o resultado, existem as críticas. Caso você os coloque em campo, existe a possibilidade de uma lesão. O treinador fica nesse meio termo. Não são máquinas, são seres humanos e tem que ser respeitados. Com todos esses desfalques e problemas, o Santos tenta avançar na Copa do Brasil. Na Vila, venceu por 2-1. Hoje à noite, um empate é o suficiente para garantir uma vaga na semifinal. Vamos tentar fazer o nosso melhor em busca da nossa classificação.
Dos 4 grandes times paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o único que não entra em campo hoje pela Copa do Brasil é aqui, ó, São Paulo. Já foi eliminado na rodada anterior e só se preocupa com o Campeonato Brasileiro. No fim de semana tem a Ponte Preta. Então vamos fazer o contato com o Léo Bianchi, que hoje pela manhã acompanhou o treino do Tricolor e tá com uma novidade aí pra gente, né, Léo? Conta quem é. Tá aqui, Ivan Moré, boa tarde. Ele vai se apresentar, o Robson, chegou no São Paulo, tem o quê? Uns 40 dias, tá se adaptando, disse que gostou muito da estrutura aqui, né? Boa tarde, Ivan, boa tarde, Léo. Pô, meu nome é Robson. Pô, aqui é totalmente diferente, a estrutura é sensacional, não tenho o que reclamar, mas agora é focar aí no jogo de domingo para que a gente possa fazer um belo resultado. Você foi titular nas 2 últimas partidas, né? Foi muito bem, inclusive, contra o Santos. Só que você chegou no momento que o São Paulo tá vindo uma turbulência danada. Como é que foi chegar com o time brigando ali para escapar do rebaixamento? É um momento difícil, mas o futebol tem disso, a gente sabe. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa sair dessa situação difícil quanto antes. E como é que vai ser jogar contra a Ponte Preta? Você foi revelado pela Ponte Preta? Jogou como profissional ou só fez a base lá? Não, eu fiz uns 2 jogos por lá, mas rapidamente me transferi para São Caetano. A expectativa boa, espero encontrar a casa cheia no domingo, o torcedor nos apoiando para que a gente possa, enfim, buscar mais 3 pontos. Tá com promoção, né? Então a expectativa é que o Morumbi tenha 50 mil pessoas. Como é que é jogar com um estádio de 50? Eu imagino que você nunca tenha passado por isso na sua carreira. Não, dessa quantidade ainda não, mas espero que eles vão lá, nos ajudem, apoiem até o final e continue acreditando que a gente vai sair dessa fase. O professor já falou, você vai pro jogo como titular no fim de semana ou ainda não? Tá cedo? Não, ainda tá cedo, deixa com ele, mas se entrando ou não, espero dar o meu melhor e quem entrar no meu lugar também tenho certeza que vai fazer isso. Agora, os atacantes do São Paulo já não marcam há 8 partidas, hein? Você é ali como atacante também, como que você vê essa situação? É difícil, a gente sabe, mas atacante vive de gol e eu espero que domingo a gente volte a marcar. Legal, boa sorte pra você então no jogo contra a Ponte Preta no sábado. Volto contigo então, tá aqui o Robson, atacante do São Paulo, Ivan Moré. Dali, Léo, obrigado pelas suas informações, muito boa sorte ao Robson, né? São Paulo tá lutando aí, conseguiu uma vitória no último fim de semana virada contra o Fluminense. No último fim de semana não, na última segunda-feira, né? E conseguiu sair daquela incômoda posição de 16º para 12º na tabela, mas ainda faltam 7 rodadas, 21 pontos em disputa. E é bom o time do São Paulo e o torcedor São Paulino ficarem de olhos bem abertos, porque o campeonato ainda tem um certo trecho para ser percorrido. Bom, vamos falar de futebol. Acompanhar agora notícias do time que tá no encalço do Palmeiras, hein? Tá na vice-liderança do campeonato, doidinho para chegar à liderança. Olá, boa tarde a todos. Manhã de trabalho aqui no Ninho do Urubu. Técnico Zé Ricardo do Flamengo vem preparando a equipe para a partida deste domingo contra o Corinthians no Maracanã. Fez um trabalho tático hoje pela manhã. Na equipe titular, uma novidade, Mancoejo, treinou entre os titulares, no lugar de Everton, que está lesionado, uma lesão muscular, ainda sem previsão de retorno. Esse jogo de domingo marca o retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro. A última partida aqui na capital foi contra o Botafogo, empate em 3-3 na Ilha do Governador em julho. Essa partida também marca a estreia para alguns jogadores do Flamengo no Maracanã. É um sonho de criança, né? A gente, quando criança, escuta várias histórias aí, né? Os pais falando, eu mesmo sou paulista, mas a gente escuta os pais falando aí que o Maracanã lotado com a torcida do Flamengo. E desde ontem, diversos sócios torcedores do Flamengo, mais de 20 mil, compraram ingressos para essa partida. A expectativa para domingo é de um público entre 60 e 70 mil pessoas no Maracanã. Jogo bom, hein? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Hoje, às 9h45, tem Copa do Brasil na tela da Globo. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da competição. E olha, o Corinthians tem a vantagem, né? De jogar pelo empate, venceu o primeiro jogo, fez a lição de casa. Vamos conferir a reportagem da Camille Silva. Pro Corinthians, nem parece que o jogo é de mata-mata Copa do Brasil. Vitória no jogo de ida contra o Cruzeiro. Arriscou e a bola vai pro gol! Quanta alegria! Olha o chefe novo naturalmente sorridente aí. Não, isso aí já é uma coisa assim muito natural, sabe? A gente até provoca determinadas situações para que haja realmente essa descontração, porque na hora da tensão aí... E aí que você é um lorde inglês que pode não contar com o Marlone. O meia se machucou no último jogo e não participou desse treino. A preferência é de poupá-lo desse treinamento para ele recuperar essa pancada e ele é um dos jogadores que vem atuando mais, né? Marlone viaja com a equipe para Belo Horizonte, mas é dúvida.
A opção do técnico para a mesma função é Marquinhos Gabriel. A provável escalação a gente tem, mas o Oswaldo tentou esconder o jogo, dividiu o treinamento. De um lado, os titulares, numa atividade como vocês viram aí, a nossa câmera não pôde mostrar. Não pode fazer nem a passagem? Pra cá, não. Tá bom. Do outro, os reservas. A gente está aqui acompanhando o treino do Corinthians. Esses são os jogadores reservas, porque a gente não pôde mostrar os titulares em campo. O Oswaldo até apareceu aqui no finalzinho para dar um pitaco nesse treino, mas não quis revelar maiores informações sobre esses últimos preparativos sobre o jogo contra o Cruzeiro. Resta saber se esse mistério todo vai surtir efeito no adversário que conhece muito bem o Corinthians. Ele era o técnico do Corinthians quando ganhou a última Copa do Brasil. Isso mesmo, Oswaldo. E naquela época um perfil bem diferente do seu. Um paizão um pouco mais enérgico, digamos assim. E não, Oswaldo, ele não tá nessa bagunça toda aí, não. Com tanta energia, tinha sido expulso no meio do jogo, correu depois para a comemoração. Assim foi a era Mano Menezes no Corinthians. Cara campeão, tá bom? Ó, vou te contar, viu? O Oswaldo já esteve do outro lado no comando do Cruzeiro também e tem sempre uma historinha para contar. Outro dia até brinquei, a gente troca tanto de lado que isso é natural que aconteça, né? A gente quase se distraiu, Oswaldo, mas não muda de assunto não. Como é que vai ser esse jogo contra o Cruzeiro? Nós não podemos ir para Belo Horizonte com a preocupação de guardar um resultado, né? Nós vamos jogar normalmente. Se no final do jogo nós estivermos ainda com a vantagem, aí nós vamos fazer prevalecer, vamos procurar fazer prevalecer. Vou voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque a 32ª rodada da competição começa hoje e vai até o final de semana. Vai até segunda-feira, na verdade. E o jogo de hoje é entre Santa Cruz e Botafogo. Eu tô falando do Botafogo, porque o time é o que tem aqui na tabela. Já tá em 5º colocado, tava lá embaixo. O Botafogo é o 2º melhor time no retorno do campeonato, só fica atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem 28 pontos no retorno e o Botafogo tem 27 pontos. É bom abrir o olho, hein? Os últimos 3 jogos do Botafogo colocaram os corações alvinegros à prova. O time venceu todos, mas sempre depois dos 40 minutos do segundo tempo. Emoção que também testa quem tá lá dentro. O pessoal até brinca, né? Fala que essa é a cara do Botafogo. O lado bom é que o resultado aparece, a vitória vem e a gente sai feliz, mas o lado ruim é aquela expectativa. Em 8 dias, o Botafogo venceu Figueirense, Inter e Atlético Mineiro desse jeito, com emoção. Virou a marca da arrancada da equipe no Brasileiro. Nós temos que tentar decidir antes, resolver antes a partida, não ficar dependendo no último minuto. Mas se tá pro lado positivo, ela pode vir aos 49, aos 50, que não tem problema não. Foi assim que o time chegou ao 5º lugar e entrou no G6. E se vencer o Santa Cruz hoje à noite no Recife, vira o dono da melhor campanha do retorno. Não dá mais para duvidar desse Botafogo. E fica a dica, o jogo só acaba quando o juiz apita. Claro que a gente percebe muitas vezes torcedor que acaba indo embora, assim. E nesse último jogo a gente não viu ninguém indo embora não, todo mundo ficou.